no ar. Desta vez é momento papo de madrasta. Elas têm um papel super importante na criação das crianças e também acabam vivendo as dores e as delícias da maternidade. Claro que há vários tipos de madrasta. Algumas se tornam uma segunda mãe, para a sorte dos enteados. Teoricamente, quanto mais gente quiser cuidar de uma criança, melhor. A Roberta Palermo é terapeuta familiar e já foi madrasta e é uma especialista nesse assunto, né, Roberta? Isso mesmo, Mariana. E me fala uma coisa, ser madrasta nem sempre é fácil? Nem sempre é fácil, pode ser complicado, mas se tiver a participação de todos de um bom jeito, pode dar muito certo. E vamos conhecer a Suelen Marques, madrasta do Henrico, de 10 anos. Suelen, quantos anos o Henrico tinha quando você conheceu ele? Ele tinha 4 anos. E como é a relação de vocês hoje? É uma relação muito saudável. A gente somos muito próximos e eu brinco que é o meu filho de coração. Né? Então é um sentimento de mãe mesmo, como se fosse meu, né? E como é a sua relação com a mãe dele? A gente não teve a oportunidade até hoje de conversar pessoalmente, né? Bastante tempo já. Já, faz bastante tempo. Até porque, enfim, foi um casamento que teve um problema no final, teve um divórcio meio difícil. E a relação do meu marido com ela também é restrita ao Henrico. Né? Então, é assuntos, como tá na escola, se tem algum problema, se não tem, se tá doente, se não tá, precisa pagar um curso. Então, é restritamente ao Henrico. Então, ele também não tem a relação de amigos, né, que conversam. Por exemplo, eu tenho uma madrasta. E minha mãe tem um relacionamento com ela, então já vem em casa com meu pai, elas conversam, então tem como minha mãe é amiga do meu pai, é mais fácil essa relação. Roberta, em cada família funciona de um jeito, né? Por exemplo, com a Suelen, ela não tem uma relação com a mãe do Henrico, mas o importante aí é a relação dela com o Henrico, né? Isso mesmo, é importante que a mãe não atrapalhe a relação dela com a criança. Então, se a mãe, pelo menos, não atrapalha, já é o que é importante, né? Então, não interferir, aceitar, não precisa elogiar, mas também não pode desfazer da madrasta. Então, isso é importante. Então, a gente percebe que o pai também conduz muito bem, porque realmente, quando dá tudo certo, não é só a madrasta que tem que conduzir bem, é o pai e a mãe. Porque muitas vezes a madrasta tá lá se esforçando, fazendo de tudo para dar certo, mas o pai não impõe regras, não tem limite, não tem uma rotina na casa. Por mais que a madrasta queira fazer tudo certo, é difícil para ela. Então eu acredito que nesse caso, sim, a madrasta, o pai e a mãe, todo mundo no benefício da criança. Acho que pensando na criança, né, as coisas melhoram. É que nem sempre pensam assim, né? Às vezes pensam muito em cada um, né? E a sua convivência com ele, qual é? Como é que com que periodicidade vocês convivem? A gente, a cada 15 dias, ele passa o final de semana em casa e é muito gostoso, porque quando a gente fica, se tem algum final de semana que ele não pode ir, a gente até sente saudade, sente falta. E quando ele vem, é super bom, porque eu adoro assistir desenho. E aí é aquele momento que eu fico com ele, a gente assiste desenho, assiste filme, aí faz pipoca, enfim, aproveito bastante o momento dele. Como tem essa questão de passar só o final de semana a cada 15 dias, o que a gente fala a gente não tem quantidade, mas tem qualidade de estar com ele naquele momento. E eu imagino no começo, né? Como que fica essa questão assim de saber qual é o papel? O que pode e o que não pode como madrasta? É um combinado, Roberta? É assim, é muito importante que já tenha essa vontade, essa boa vontade que a gente já percebeu aqui, porque às vezes a madrasta não tem essa boa vontade de participar. Isso é fundamental e o pai espera isso. O pai espera que a madrasta participe, faça a pipoca, organize o final de semana, planeje um zoológico, um parque, isso é fundamental. Então, isso é importante. Então, esse é mais ou menos o principal papel da madrasta. Fazer esses bastidores muito bem. E equilibrar nessa questão do papel. Agora, por exemplo, a madrasta pode dar bronca, pode brigar, pode... Ela tem que seguir mais ou menos a rotina do pai. Ela não pode impor uma regra nova que o pai nunca apareceu com ela. Porque isso é muito difícil para a criança aceitar. Mas ela pode combinar antes com o pai. Então, olha, percebi que no final de semana passado, o Joãozinho colocou muito o pé no sofá. Eu não queria que ele colocasse o pé no sofá com o tênis. Você conversa com ele? Aí o pai fala, olha, filho,
vai pelo pé no sofá, tira o tênis, fica de meia. Aí, na próxima vez, a madrasta já pode falar, olha, Joãozinho, tira o tênis, fica de meia no sofá, porque o pai já falou. Então, fica mais leve pra madrasta, entendeu? Então, isso é bacana. E Suelen, você não tem filhos? Não. E você pensa em ter filhos? Penso. A gente conversa sobre isso. Eu até falo, Bené, fica um pouco de preguiça. Mas a gente pretende, sim. Alguma vez teve, assim, alguma situação dessa que foi mais complicado para você resolver nesse papel de madrasta? Não, eu acho que a gente nunca teve um momento assim. Eu acredito assim, existem várias vertentes, né, nesse papel. Como a doutora falou, a gente tem a pessoa que vai ser madrasta. Você tem que estar de coração aberto para passar por essa experiência, para aceitar, entender que é uma criança, né, na maior parte dos casos, que vai ter momentos ruins, que ela não vai estar bem-humorada, mas é uma criança. O papel do pai para fazer esse meio de campo, né, e da própria mãe também, para intermediar essa relação. E a mãe também, né, tem um papel muito forte, porque ela pode induzir alguma coisa, né? Dificultar esse relacionamento, exatamente. Então, quando isso está em harmonia, essa relação fica muito tranquila. E tem a questão da personalidade da criança. Então, o Henrico, ele é muito, a personalidade dele é muito bonzinho, ele é muito educado. Então, você fala, ele entende. Então, nunca teve esse problema, esse embate. A mãe dele vai adorar ouvir isso. E não precisa ter uma competição entre a madrasta e a mãe. Cada um tem o seu papel, né? Isso é importante, inclusive, que isso fique bem claro para a madrasta. Ela não interferir no papel da mãe. Ela não querer ser mãe também. Porque mãe a criança já tem. Ela vai ter atitudes de mãe. Ela vai ajudar a criança, por exemplo, a tomar banho, a se organizar, a fazer uma lição. Mas não assumir o papel da mãe. Então, Roberto, o papo de madrasta no momento, o papo de mãe volta já.